Olá, pessoal. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Ei, animadas? Eu tô, Conta, mas conta. Fala, eu já Josi. tô com sono. Tá com sono? Vamos fazer rápido, né? Não sei quão rápido, mas vamos tentar. E vocês, como é que vocês estão, Denise? Jaque? Deixa eu achar aqui. Tudo bem. Olá, boa noite. Oi. Tudo jóia Boa também, noite. graças a Deus. Que bom que vocês estão bem também. Vamos lá, então, gente, vamos começar? Tem Tem o pessoal ainda para chegar, mas acho importante a gente começar já, né? A Nath entrou. Oi, Nath. Oi, boa noite. Boa noite. Prontinho. Então, meninas, hoje nós vamos. Eu coloquei esse trauma, nós já falamos muito de trauma, né? Não é o foco hoje, mas eu preciso começar daqui, porque isso. Que a maioria esmagadora, todas vocês que estão aqui, né? Nesse momento, já fizeram a sessão de trauma. E até a Bia, que não fez dessa vez, já fez antes. E quando a gente fala de trauma, né, gente, é aquela. Por mais que eu fale, sempre surge essa dúvida durante as sessões, né? Porque às vezes a gente acha que trauma é uma coisa muito grande, né? Muito. Um acontecimento muito grande, né? Mas na verdade, muitas vezes, a maioria dos traumas são coisas que acontecem grandes dentro de nós, não fora de nós, né? E que marcam a gente de alguma forma e que geram como se fosse uma fonte de sentimentos ruins com relação a nós mesmos, com relação a outras pessoas ou coisas, ou enfim, né? Mas tem várias formas, né, de sofrer um trauma. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, né? Hoje a gente vai ficar bem nessa parte emocional, mental e espiritual. É o seguinte, gente, a cura, né, do trauma, dos traumas, ela tem algumas coisas que precisam acontecer, né? Eu gerei essa imagem hoje para mostrar para vocês. Então, olha aqui, né? Nós estamos aqui de um lado, né? O que que a gente vê aqui, né? Um lado escuro, triste, né? Feio, né? Enfim. E não é isso que a gente quer para nossa vida, né? A gente quer ali um lugar florido, iluminado, né? A gente quer uma vida livre, feliz, né? A gente quer se sentir bem, todo mundo quer isso, né? Quer essa alegria, essa paz. Então, tem esse gap aí, né? Gap significa um intervalo, né? Uma diferença de uma coisa para outra coisa, né? Então, esse gap tem um significado, essa sigla, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que que é isso que separa? O que que está, o que que está entre nós, entre uma situação que a gente está hoje, em qualquer área da nossa vida, para uma situação melhor? O que que separa a gente disso, né? De uma situação de doença para uma situação de saúde. E quando eu estou falando de doença para saúde, não estou falando só de saúde física, mas de saúde mental, emocional, diz respeito a como nós nos vemos, como nós vemos
o outro, como a gente se sente na vida, né? A segurança, a confiança que a gente tem, né? Entender o nosso valor também e como que a gente se sente, claro, fisicamente também, né? Cada uma de nós, né? No início a gente fez uma classificação da, de todas as áreas da saúde, nossa própria, né? E, e a gente tem época que tá melhor numa coisa, tem época que tá melhor em outra coisa, mas vamos lá, vamos falar então o que que significa o gap. Então vamos começar pelo centro, né? O centro de tudo é o ar. Eu queria que vocês, alguém aí, dissesse assim, o que que vocês acham que é esse ar? O que significa esse ar? Que é importante na nossa vida para a gente ter cura. Pode chutar. O que que começa com A, que é importante a gente ter na nossa vida? Atitude? Atitude. Muito bom, gostei. Vou até Amor. anotar. Amor. Vamos ver. É isso mesmo. Mas eu gostei da atitude, gostei já, gostei mesmo. Mas o amor, gente, o trauma, os traumas, né, geralmente eles são causados por outras pessoas, geralmente tem outras pessoas envolvidas nesse trauma. Uma das coisas que faz a gente se curar desse trauma é o amor. E o amor, por mais que ele seja um sentimento, o amor, ele é uma atitude, como a Jaque disse, que encaixa muito bem diante da pessoa, né, dessa pessoa. E é uma atitude de compaixão, de misericórdia, de bondade, de serviço. Muitas vezes, né, o amor, ele não é uma coisa só sentida, ele é uma coisa exercida, né, feita, exige ação. Então, quando eu falo de amar alguém que nos fez mal, eu nem tô falando de você ficar super feliz de encontrar a pessoa, mas estou falando de compaixão. O que que é compaixão? Né? Essa palavra ela tem a etimologia dela, né? É a seguinte: você divide ali o com e paixão. Com quer dizer junto e paixão quer dizer sofrimento. Lembra daquele filme A Paixão de Cristo, né? O sofrimento que ele teve. Então, compaixão é você sofrer junto com a pessoa. É você conseguir olhar e entender que ela tem a história dela, que ela tem a vivência dela, que ela passou por coisas para chegar até ali. É entender que ela não tem, talvez, o que ela ofereceu era o que ela tinha para oferecer. Né? Então, principalmente com relação aos nossos pais, né? Às vezes a gente cobra muito dos nossos pais. Eu achei muito bonito durante as sessões de trauma que eu fiz, e mesmo fora aqui, né, do programa aqui, mas com outras pessoas que eu já conversei, que muitas de vocês, sozinhas, tiveram essa percepção e se curaram disso, né? Desses traumas. Perceberam isso. Que a pessoa fala, olha, acontecia isso e tal, já aconteceu isso, mas eu entendo que era dessa forma, né? Que a pessoa só tinha isso, eu consigo ver e tal. E isso é maravilhoso, né? Isso é um dom, né? Esse dom da compaixão. A misericórdia é bem parecido, né? Aí a gente divide em miséria e córdia, que significa coração. Então, o coração é o órgão do sentimento. Então, a gente sentir a miséria do outro, né? A gente ter. Aí eu ia falar misericórdia. É a gente ter compaixão pela miséria do outro, né? A gente sentir pelo outro, é, sentir pelo fato de o outro ter uma miséria, né? Existe miséria dentro de todos nós. Então, essa miséria muitas vezes é uma miséria de amor, uma miséria de conhecimento, de informação, de enfim, né? A gente não sabe. Sócrates tem um pensamento que eu gosto demais, que é um paradoxo, né? Paradoxos são ideias aparentemente contraditórias, mas que na verdade se complementam. E eu gosto demais disso que ele fala, que é o seguinte: ele fala assim, olha, ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância. Parece estranho isso, né? A gente pensar, parece até injusto, né? Nossa, então quer dizer que ninguém a pessoa faz coisas horríveis e tudo, e aí eu vou falar que ela fez aquilo porque ela é ignorante, porque ela não sabia o que ela estava fazendo, né? E aí ele complementa, ele fala assim, porque a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Então eu acho isso fantástico, né?
Então, quando a gente erra, ou quando alguém erra com a gente, ainda que a pessoa não saiba, mas falta algum conhecimento ali, falta uma inteligência, um conhecimento, uma luz, né? Falta uma luz para ela ali. E aí, quando a gente entende isso, né, que essa luz que falta nela é mais problema para ela do que para nós, né? A gente consegue ver que ela está passando pelo mesmo percurso que a gente se cura, né? Também, porque a gente para de sofrer. Muitas vezes o sofrimento que a gente tem, a raiva, a revolta, a mágoa, ele é fruto de uma falta de luz nossa também, de entender e de reconhecer que da mesma forma que eu preciso de misericórdia, que eu preciso de compaixão e que eu estou aqui cometendo meus erros, meus tropeços, a pessoa também está, né? Ela está no processo dela ali. Então, quando a gente entende isso, a gente para de sofrer. A gente entende que é uma coisa natural, né? Ela tá no processo dela e eu tô aqui no meu. E às vezes a gente se choca, né? Daí vem o trauma, né? Daí vem o trauma. E, como eu disse antes, né? O amor, ele é ação, ele é atitude. Então, é bondade. Muitas vezes a gente não vai conseguir, como eu disse antes, até pelas nossas próprias limitações e pela nossa falta de visão, porque a gente não tem essa capacidade de se colocar, de ter uma empatia perfeita, né? De entrar, se colocar perfeitamente no lugar da outra pessoa, de entendê-la, na verdade, no lugar dela, né? De entender o que ela sente diante das experiências que ela viveu, das oportunidades que ela teve na vida, do que ela entende como bom, como ruim, dos valores que ela teve que foram passados para ela, né? A gente não tem essa capacidade, mas significa muitas vezes eu, apesar de não entender, apesar de não conseguir me sentir completamente bem à vontade perto dessa pessoa, eu consigo ser boa para ela. Consigo não criticá-la, não fazer nenhum mal, mesmo se eu tiver oportunidade de fazer um mal para ela, de prejudicá-la de alguma forma. Isso é um amor. E esse amor, ele já muda, né? Ele muda algo dentro de nós. Ele muda a nossa natureza. E o serviço. Então, muitas vezes a gente, como eu disse, a gente não vai conseguir ficar completamente bem, mas a gente consegue, às vezes, servir, fazer algo de bom para essa pessoa. E aí, gente, isso é uma das manifestações, né, quando a gente faz isso, né, de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos criados para agir e não para receber ação. Então, quando a gente escolhe amar, né, que amar é uma escolha, quando a gente escolhe amar, ou seja, quando a gente escolhe ser bom, servir, tentar, com as nossas limitações, ver o lado do outro, nós estamos nos purificando, nos santificando, nos aperfeiçoando, né? Então, isso é maravilhoso. E isso traz cura para nós. Vocês lembram quando eu meço, né? O nível de consciência emocional, né? Consciência emocional é essa capacidade também, né? Isso está incluído nisso. Então, quando o amor é uma frequência de 500 Hz, né? É uma frequência de cura. Então, quando a gente está vibrando aí no amor, a gente está emitindo ondas de cura. Para nós, principalmente, para as pessoas ao nosso redor, mas para cada célula do nosso corpo. A gente está mandando uma informação de cura, de regeneração, né? Isso é maravilhoso. Então, alguém quer complementar, gente, alguma coisa aí sobre o amor? Se vocês quiserem, podem se manifestar a qualquer momento, tá? Então, vamos prosseguir. Vamos voltar, então, lá para o gap. Agora, a gente vai falar do G. Queria saber, o que vocês acham que é o G? É mais ou menos. Fala, Josi. O microfone está desligado. Gratidão. Perfeito. Isso mesmo. Gratidão. Então, antes de a gente falar da gratidão, vamos falar de reclamação primeiro? Então, então agora pega o caderninho de vocês que a gente vai fazer uma atividade aqui, tá bom? Então vamos olhar essa gravura aqui primeiro. Olha só, né? Tem várias formas de reclamar. Então, reclamar, vamos pensar na palavra reclamar. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Vamos dividir aqui. Hoje é dia de aula de português, né? Clamar é pedir. Olha para vocês verem. E é de novo, né? É repetir. Então, reclamar é pedir repetidamente.
é pedir de novo a mesma coisa. Então, quando a gente está reclamando, a gente está pedindo por mais daquilo. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente tem aquilo ali. Então, e tem várias formas de reclamar. Se a gente olha essa gravura aqui, né? Então, às vezes, a gente reclama com a pessoa, né? Igual essa mulher aqui com o marido dela ali, né? Falando, né? Falando, reclamando disso, daquilo, lá, lá, lá. Olha lá a carinha dele, né? Será que funciona, gente, reclamar com as pessoas? Será que adianta? Acontece com vocês, assim, de alguém chegar e ficar reclamando de vocês. Ah, mas você não faz isso. Ah, mas você é assim. E você fala, nossa, perfeitamente, você tá completamente certo, é isso mesmo. A partir de hoje eu vou mudar. É assim que acontece. Não é, gente. Quando alguém fica reclamando da gente, a nossa primeira atitude é o quê? Se defender. Fala, nossa, mas eu não faço isso. Ou, eu faço isso por causa disso, porque você faz isso, né? A gente tá sempre. É muito difícil a gente ter essa atitude, assim. Então é uma coisa que não funciona. Às vezes a gente fica só se lamentando, é uma reclamação sozinha ali, um sofrimento, né? Nossa, minha vida é tão difícil, ai, que não sei o quê. A gente nem fala nada com ninguém, é só lá dentro da gente mesmo, né? E às vezes a gente fala e fala sozinho, né? Fica lá, nossa, mas não é possível, que isso assim, assim, que não sei o quê. E às vezes a gente reclama com o outro, reclama não do outro, né? Como essa mulher fez, mas a gente coloca outra pessoa na mesma vibe nossa, né? De reclamar de um terceiro, né? A gente leva essa coisa nossa, mas enfim, a política, sei lá, qualquer coisa, né? Aí a gente leva ainda essa influência de reclamar para o outro, né? Então agora o que que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Algumas pessoas, algumas áreas da nossa vida e tal. E aí eu vou dar para vocês aí 10 segundos para cada uma dessas coisas aqui, tá? Então, vou dar um total aí para vocês de 3 minutos. Pode ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos. Mas vamos lá, 3 minutos para vocês listarem aí no caderno de vocês coisas que vocês costumam reclamar, tá? E quando eu digo reclamar, não é só, como eu disse, né? Tem várias formas de reclamar. Mas é só da gente pensar, nossa, mas enfim. E listarem isso daí, tá bom? Então vamos começar. Já. Tá valendo. Deixa eu marcar aqui. Então, o que é que vocês reclamam de você? Você fala, nossa, não é possível, mas eu sou assim. Eu sou muito lerda. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Às vezes a gente reclama do Senhor, né? Questiona as coisas, né? A vontade dele. Mas ele não me ouve e tal. Eu queria tanto isso. Ou da nossa saúde. Fica, nossa, não é possível, eu sinto tanta dor, não sei o quê. Enfim, listem aí, o mais rápido que vocês conseguirem. Uhum, uhum. Podia ter uma musiquinha, né? Hum. Gente, metade do tempo já foi, tá bom? Quem não é casado pode reclamar do marido
que não tem, né? Do marido que queria ter e não tem. É verdade, porque a gente reclama, nossa, eu queria tanto alguém, eu não tenho uma pessoa e tal. Não acho ninguém. Tem várias coisas que a gente reclama, né? Se a gente vai pensar. Gente, faltam 45 segundos. Acelerem. Acabando. 3, 2, 1. Acabou. Muita coisa, pouca coisa. Vamos lá. Ninguém quer falar. Vamos lá. Então, gente, é como a Josi disse, né? A gratidão é o contrário aí da reclamação, é o G, né? Do gap. O que que separa a gente do que a gente quer? É gratidão. Se a gente pegar aí, eu não sei o tanto que vocês listaram aí, mas olha a listinha maior que tem aí. Muito provavelmente a listinha maior que tiver aí, né? Faz muito sentido, é a que tá pior, né? Na vida, né? É o que precisa melhorar mais, né? Por isso a reclamação. Mas talvez seja o contrário, né? Talvez seja justamente por reclamar muito que você não consegue melhorar nessa área. Então agora nós vamos fazer o caminho oposto. Antes disso, vamos olhar essa gravura aqui, fazer a atividade contrária, né? O que a gente acabou de fazer. Vamos ver nessa gravura aqui, né? Então, quando a gente fala de gratidão, a pessoa, fulano é muito grato, né? Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela, mas ela fala muito assim: gratidão não é educação. E é verdade, às vezes a gente confunde gratidão com educação, né? Gratidão não é você falar muito obrigada por isso que você fez por mim. Isso é ser educado, ser gentil, né? Gratidão, ela vem do fundo do coração. É você realmente sentir isso, né? Sentir a alegria de ter alguma coisa, né? Ou de ser algo, ou de receber algo. E para a gente ser grato por alguma coisa, a gente tem que reconhecer que aquilo está ali, né? A pessoa pode ter tudo, né? Que a gente fala, tudo na vida, né? O tudo para uns, às vezes é nada para o outro, né? Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e fala, nossa, mas por que que ela está reclamando? Ela tem uma vida maravilhosa, tem tantas coisas, a pessoa está lá infeliz, né? E o contrário a gente vê também. É muito tocante, né? A gente vê, às vezes, pessoas passando por situações complicadas, situações difíceis, e, no entanto, estão sorrindo, né? E aí isso é maravilhoso, né? O dom de ser grato, né? Porque a gratidão, ela é uma frequência de cura também, né? A gratidão. E, então, olhando aqui a gravura, né? Dá pra gente ver, né? Essa mulher aqui, né? Sentindo mesmo, né? No coração mesmo, né? Esse sentimento de gratidão. Pelo semblante dela dá pra gente ver, né? Como que ela tá. Essa outra tá agradecendo, né? Tá orando. E você vê que ela tá, assim, fervorosa, né? Ali, orando com... Pela expressão, pela postura dela, né? A gente vê que ela tá, assim, feliz, né? Ela não tá suplicando, desesperada. Ela tá agradecendo mesmo, né? E essa aqui de cima tá demonstrando essa gratidão pelo marido dela. Eu coloquei essa gravura aqui, gente, porque antes da gente fazer nossa atividade contrária, né, de listar a gratidão, às vezes a gente não consegue ser grato porque a gente não consegue reconhecer pequenas coisas, né, que as pessoas fazem para nós, né, igual tem esse homem aí, né, com essa furadeira, né,
Às vezes ser grato por, sei lá, alguém trocar a lâmpada para nós, né? Ou fazer qualquer coisa, ou coisa simples. Ou às vezes a gente pode ser grata por, o que que eu ia falar? Por coisas que a pessoa não faz, entendeu? Então, por exemplo, se eu não tenho nada a agradecer que alguém faz por mim, eu posso ser grata por algo que ela não faz de ruim, entende? Faz sentido para vocês? Não sei se faz, mas por exemplo, ela nunca fez nada para me ajudar, mas também não faz nada para me prejudicar, né? Não é ruim comigo, não, enfim. Mas vamos lá então. Então, qual que vai ser a nossa atividade agora? A gente vai fazer a mesma coisa, a nossa listinha continua a mesma. E aí, não sei quantas coisas vocês encontraram para reclamar, né? Que vocês têm costume de reclamar. Espero que vocês tenham sido o mais honestas possível. Tem hora que a gente tem dificuldade de lembrar, né? As reclamações que a gente faz, mas que independente do tanto de coisas que vocês tenham colocado, agora a gente vai fazer uma lista que tem que ter pelo menos um item a mais do que a gente reclamou, tá bom? Então, a gente tem que encontrar pelo menos um motivo a mais para a gente agradecer. Se encontrar mais, melhor ainda, tá bom? Então, eu vou colocar o tempo aqui para rolar de novo para nós e está valendo. Podem escrever aí. Ó, tá falando que a nossa reunião vai acabar em 10 minutos. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Estão. Pode continuar aí, gente, firme. Que eu tô vendo também. Podem continuar aí. Falta 55 segundos, tá? Acabou nosso tempo, meninas. Então, vamos lá.
Deixa eu desligar essa musiquinha aqui agora. Maravilha. Vamos lá. E aí, gente, como que foi? Como é que foi a balança aí? O saldo? Foi positivo, negativo? Conseguiram encontrar? Espero que sim. Gente, teve alguma. Não precisa falar o quê, mas alguém teve alguma coisa aí Olha, algum Amanda, eu dos não sei itens as que teve outras. dificuldade em encontrar mais motivos para agradecer do que para reclamar? Ou não? Eu tive. Teve, Josi? Em um aspecto eu tive mais dificuldade. Oi? Então tem Em coisas um, que não, simplesmente não tem. Então eu fiquei feliz em saber. Não sabia qual era o jogo aqui, mas tem coisas que não tem o que reclamar mesmo. Que maravilha. Isso é muito bom. É isso mesmo. E se você prestar atenção, já que não sei, vocês estão me ouvindo bem, gente? sim, Que o meu som tá baixinho, eu não sei por quê. O... Ó, melhorou? Deixa eu ver. pra gente tá dando para ouvir bem. Ah, Então, agora eu tô. Coloquei no alto-falante aqui o meu, tá? Não tava no alto-falante. Mas fala, já, o que que você ia falar? não é isso. Eu acho que a gente vive tanto tempo vivendo as coisas espirituais e tal, e tem coisas que uma coisa que a gente aprende a ser grato, né? E tem aqui 4 itens que eu não consegui reclamar de nada. E eu estou Nossa, feliz. com certeza. Parabéns, que bom. E não sei se isso aplica, se você sente isso, mas geralmente as áreas pelas quais a gente não, as áreas que a gente não reclama são as áreas, né, que a gente tem mais gratidão, são as áreas que estão melhores na nossa vida, né? Quanto mais grato a gente é, mais a gente prospera nessa área, né? Às vezes a gente acha que é o contrário, né? Como eu estava falando. Às vezes a gente acha que a gente não reclama porque tá bom. Mas muitas vezes não é isso, né? Quando a gente é grato, é que isso cura, né? A gratidão, ela é uma fonte de cura. E eu vou mandar para vocês um vídeo, eu ia colocar aqui para vocês assistirem, mas eu achei que ia ficar muito longo. Eu vou mandar lá no grupo para vocês assistirem. É um vídeo do presidente Russell M. Nelson, né? Falando a respeito do poder de cura da gratidão. Vou mandar lá para vocês, mas o vídeo dura 11 minutos, eu achei que ia ficar muito longo. Eu vou resolver passar um outro para vocês aqui. Mas então, gente, a gratidão, ela tem o poder de destruir o medo, a raiva e a ansiedade, né? Ela combate isso. Ela faz com que a gente tenha esperança nas coisas e melhor, em dias melhores, em uma situação melhor. E isso faz a gente ter forças para perseguir essas coisas, para procurar, para lutar, para trabalhar em busca dessas coisas, né? De dias melhores, de uma situação melhor. Coloquei essa vela aqui porque, mesmo sendo só uma velinha, né? Não tem, acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? Mas que não tem uma escuridão tão profunda, tão grande, que a luz de uma vela, né? Um faixinho de luz, não consiga acabar com ela, né? Por menor que seja a luz, né? Então, por que que é isso, né? A gratidão é como se fosse essa vela acesa, né? Como se fosse um facho de luz. Se tem alguma coisa na nossa vida, alguma área da nossa vida que tá muito ruim, que a gente olha assim, nossa, isso tá tão difícil, tá tão ruim, né? Que a gente não consiga iluminar ou melhorar, encontrando pelo menos um motivo para agradecer, para ser grato. Se a gente se esforça para ver, né? A gente volta naquela questão do foco, a gente consegue enxergar.
Depende de onde que a gente está olhando, a perspectiva que a gente está olhando. Se a gente não consegue ver por aqui, se a gente muda um pouquinho o ângulo da nossa visão, a gente com certeza vai conseguir agradecer. Muitas vezes a gente precisa olhar para o nosso lado, né? Olhar ao nosso redor. E aí a gente vai ver que a gente tem muito motivo para ser grato, né? Muito motivo para agradecer, tá bom? Então, gostei demais disso aqui. A gratidão, né? Que a vida é feita de escolhas. A minha melhor escolha é ser grato todos os dias. E é verdade. O amor é uma escolha, né? Como eu tinha dito para vocês, amar é uma escolha e ser grato é uma escolha. Ser grato pelo que a gente tem, inclusive pelos nossos problemas, né? Imagina se a gente consegue olhar para os nossos problemas, que aí por isso que eu falei do trauma, né? Que a cura do trauma ela vem primeiro, né? A gente conseguindo perceber, né? Ter esse amor, essa misericórdia pelas pessoas que nos causaram trauma, entender a situação delas lá, né? Reconhecer isso, o momento delas. E segundo, a gente tendo gratidão pelas experiências difíceis pelas quais a gente passou. Porque as coisas difíceis que a gente passa, elas nos transformam, elas nos tornam quem nós somos, né? Fazem com que a gente desenvolva virtudes, um caráter, né? Que vão proteger e abençoar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que a gente mais ama, das pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente consegue olhar para isso com gratidão, isso vamos esperar todo mundo entrar de novo? Vamos lá. Acho que ainda falta, não falta, gente? Ó, a Jaque tá aqui, Denise, Alessandra, Josi. A Ângela, Acho que tinha 8 pessoas. então. A Ângela entrou. A Nath tava também, não tava? Tava. Esperar a Nath entrar pra gente continuar. Mas, gente, alguém quer falar alguma coisa mais a respeito da gratidão? Quando o profeta, as escrituras falam que a ingratidão, nada ofende mais a Deus do que a ingratidão, isso mostra muito a respeito do que o Senhor espera da nossa atitude com relação a tudo que Ele nos dá, né? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, vem dele. Então, essa consciência de que dependemos de Deus para todas as coisas, precisamos ser gratos por tudo que temos e somos, muda nosso mindset, né? Muda tudo que a gente pensa, que a gente age, que a gente faz em função disso. É importantíssimo, né? A gente desenvolver esse dom o máximo que pudermos. Nossa, Jaque, obrigada. Isso que você falou é verdade, né? Muda a forma com que a gente vê a vida, com que nós vemos nós mesmos, com que a gente vê os nossos problemas até, né? Tudo. Muda tudo. E muda, inclusive, nosso relacionamento com Deus, né? A gente saber que a gente tem um Pai que nos ama, que é todo poderoso, que cuida de nós, quando a gente olha para os desafios, né, que a gente enfrenta na vida, né? A gente para de reclamar, né? E consegue. E a gente começa a olhar para o problema assim: por que que isso está acontecendo comigo? Não no sentido de reclamar, né? Nossa, mas por que que isso está acontecendo comigo? Mas assim, por que que isso está acontecendo comigo assim? Tipo, qual que é a oportunidade que esse problema está me dando? O que que eu preciso desenvolver? Eu lembro de um livro que eu li quando eu era adolescente,
que chama Não Faça Tempestade em um Copo d'Água. E eram pequenas mensagens, assim, pequenas lições. E uma delas me marcou muito, que era o seguinte: comece a ver todas as pessoas como iluminadas, né? Então, quando você estiver numa situação desafiadora, com alguém na sua, né? Alguém estiver sendo indelicado com você, ou estiver fazendo alguma coisa ruim que você considere ruim, em vez de você ficar com raiva, de você se alterar, de você reagir, tenta pensar assim, né? Essa pessoa iluminada, por que que ela está aqui na minha frente? O que é que eu posso aprender com ela? Por que que ela foi colocada aqui, né? E eu achei tão interessante isso, né? Porque realmente é isso. A nossa vida, ela é um teste, né? Ela é um momento de aperfeiçoamento. Imagina se a gente vai para academia, né? Eu fico vendo o Júlio, né? Vai para academia, meu marido, e, e aí ele fala: Nossa, já tô levantando tantos quilos, não sei o que e tal. Ele quer cada vez levantar mais quilos, né? Porque ele sabe quanto mais ele conseguir levantar, mais forte ele vai ficar, ou mais forte ele está, né? Porque ele está conseguindo levantar mais peso. Imagina, né? Aí ele quer aumentar. E a gente, às vezes, na vida, a gente não quer. A gente quer quanto menos peso, melhor. Mas a gente esquece o seguinte: a gente está aqui com um propósito de se desenvolver, de se fortalecer. E se a gente não tiver um peso para a gente levantar, né, um desafio para a gente superar, como que a gente vai se tornar mais forte? Como que a gente vai se desenvolver? Então, a gratidão pelas oportunidades que a gente tem de passar por coisas que vão nos aperfeiçoar, né, que vão nos desenvolver, ela tem que estar presente ali no nosso dia, inclusive para a gente conseguir entender o que é esperado de nós naquela situação, né? Em vez da gente ficar só reagindo ao que acontece, reclamando e tal, quando a gente faz isso, a gente tá perdendo tempo. Tempo de crescimento, tempo de desenvolvimento, tempo de vida, né? Então, é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, a respeito de gratidão? Ou a gente pode passar? Então, vamos lá. Ué, cadê eu aqui? Pronto. Voltamos lá pro gap. Agora é o P. O que que vocês acham que é o P? Quem dá mais? P é muito Perdão. importante. Perdão. Muito bem, Josi. Acertou. É isso mesmo, gente. Perdão. Olha que interessante essa gravura. O perdão. O que que essa gravura representa para vocês aí? Acho que é bem nítido, né? Mas queria que vocês falassem. O que que isso tem a ver com perdão? Liberdade. Liberdade, Denise. Liberdade para quem? Pra gente, quem se liberta é quem perdoa. Quem perdoa a Exatamente. outra pessoa, né? Verdade. Isso mesmo. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, gente, quando a gente perdoa alguém, a gente liberta a pessoa também. Mas, na verdade, a liberdade a gente pode fazer bem para o outro quando a gente perdoa, mas algumas vezes o nosso perdão, pouca diferença vai fazer na vida da outra pessoa. Porque se ela não se arrepender, não vai adiantar muito para ela, mas para nós adianta muito. Porque é bem isso aqui, é a gente se libertar, a gente se parar de carregar um fardo que não é nosso. Então, se alguém errou contra nós e a gente fica apegado àquilo ali, a gente está carregando um peso de uma coisa que não é nossa, um fardo que não é nosso. Então, a gente se liberta disso, né? Então, isso é maravilhoso. O perdão realmente ele liberta a gente, né? E deixa a gente seguir com a nossa vida. Algumas vezes, como eu disse, não vai fazer tanto efeito para outra pessoa. E agora, eu Amanda, quero. deixa eu Fala já. falar uma frase Pode. que eu li uma vez que é muito interessante sobre o perdão. Fala que quando você não perdoa, guarda rancor e fica guardando aquilo e tal, é como você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, Sim, já ouvi você isso se também. envenena o tempo todo de mau sentimento, de coisa ruim, e a outra pessoa está lá, linda e leve. Verdade.
Parece uma coisa meio, parece frustrante, né? Assim, mas é injusto, né? Mas é bem isso. É bem isso aí, né? Essa imagem é engraçada, né? A gente imaginar assim, a gente tomando veneno, querendo que o outro morra. Parece uma coisa tão irracional, mas é isso que a gente faz, né? Quando a gente acha que a nossa raiva, o nosso rancor, vai resolver alguma coisa, fazer mal para outra pessoa. Faz mal é pra gente mesmo, né? Isso mesmo. Eu queria não, eu vou passar para vocês um videozinho de 5 minutos, acho que é 5 minutos mesmo, a respeito de perdão, tá bom? Vamos lá. Espero que vocês estejam vendo. Estão vendo, né? Estão. Vamos lá. Ao nos aproximarmos da Páscoa, meus pensamentos permanecem em mim nos últimos momentos do ministério mortal. Não é rápido assim, não, tá? Deixa eu colocar na velocidade 1. Vocês estão conseguindo ouvir Sim. o vídeo? Ótimo. Então, vamos lá. Ao nos aproximarmos da Páscoa, meus pensamentos permanecem em um dos últimos momentos do ministério mortal do Salvador. Enquanto era crucificado na cruz do Calvário, o Redentor de toda a humanidade proferiu estas palavras atemporais: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como foi possível, em seu momento de agonia excruciante, Jesus Cristo pedir a seu Pai que perdoasse seus atormentadores? E ainda assim, na cruz, Jesus fez exatamente isso. Ele praticou o que havia pregado. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e até a orar por aqueles que nos maltratam. Sei por experiência própria que o perdão abençoa tanto aquele que perdoa quanto o que é perdoado. 3 dos filhos de Ruth e Jimmy Hatfield sofriam de uma doença cardíaca congênita. Eles buscaram minha ajuda como cirurgião cardíaco para as 2 filhas, Laura Ann e Gaylene. Senti-me arrasado quando as 2 meninas faleceram depois que as operei. A Ruth e o Jimmy ficaram arrasados e eles me culparam. Por quase 6 décadas, senti-me atormentado por essa situação. Eu lamentava o sofrimento dos Hatfield e tentei contatá-los várias vezes, mas sem sucesso. Há alguns anos tentei falar com eles novamente. Para meu consolo, dessa vez, eles aceitaram se encontrar comigo. De joelhos, abri meu coração a eles. O Espírito do Senhor prevaleceu. Eles me perdoaram. E aquele mostrou ser um momento decisivo na vida deles e na minha. Estimo a amizade que agora tenho com os Hatfield. Imaginem a coragem e humildade deles. Estavam dispostos a esquecer velhos ressentimentos. O espírito de perdão os libertou dos fardos que carregaram por quase 60 anos. Não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, magoaram, enganaram ou que nos caluniaram. Contudo, não perdoar o próximo é um veneno para nós. O rancor nos sobrecarrega, desentendimentos raivosos nos separam. A animosidade e o ódio podem dividir famílias. Contudo, o conselho do Salvador é claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoar não significa aceitar comportamentos pecaminosos ou criminosos e, sem dúvida, não significa que aceitamos permanecer em situações abusivas. Mas, quando escolhemos perdoar os outros, permitimos que o Senhor remova o veneno de nossa alma. Permitimos que Ele cure e abrande nosso coração, para que vejamos o próximo
especialmente aqueles que nos feriram, como filhos de Deus e como nossos irmãos e irmãs. Na Páscoa, nós nos alegramos na ressurreição de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é a personificação do perdão. Queridos amigos, eu os convido a ponderar em espírito de oração se há alguém a quem vocês devem perdoar. Poderiam se libertar de um rancor que possam estar abrigando? Não consigo imaginar maneira mais adequada de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa. Prometo que, ao perdoarem, o Salvador os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. O príncipe da paz lhes trará paz. Jesus Cristo ressuscitou. Ele os ama e, graças a ele, vocês podem vivenciar a alegria e o milagre do perdão. E aí, meninas, gostaram do vídeo? Muito bonito, Amanda. Eu acho que quando a gente se coloca como aprendizes, todos nós, que todos erramos, estamos aqui para aprender, e aprendendo, todo mundo erra mesmo, às Uhum. vezes fica mais fácil de perdoar. De falar, "Ah, essa pessoa errou, mas eu posso errar com o outro também." Então, fica mais fácil da gente entender, Com certeza. né? Obrigada, Denise, com certeza. Sim. É, às vezes, principalmente, né, as pessoas mais próximas a nós, né? A gente fala às vezes assim, olha, ninguém é perfeito, mas a gente quer que as pessoas, algumas pessoas a gente não aceita isso, né? Como se não valesse para elas, né? A gente quer que elas entendam que a gente quer que elas correspondam às nossas expectativas, né? E isso às vezes é uma atitude bem infantil, né? Bem infantil no sentido ruim, né? Que eu tô dizendo, né? Que seria muito bom se a gente fosse igual com as crianças, né? Mas a gente não deve ser tão, como é que fala? Imaturo, né? Imaturo, exatamente, é essa Uhum. palavra. Obrigada, Denise. É exatamente isso. É uma imaturidade mesmo, né? Emocional em todo sentido. A gente Então, às vezes parece criança mimada, porque a uhum, gente quer que as pessoas ao nosso redor ajam de acordo com o que a gente acha que é certo. E aí a gente acaba não respeitando que cada um tem seu jeito, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e a gente quer que caiba dentro da nossa caixinha. Então a com gente certeza. precisa abrir mais a nossa visão, respeitar as pessoas como elas são, né? Isso Verdade, também facilita. sim, com E certeza. não é fácil, né, Amanda? Não é fácil. Não, não é fácil mesmo. Agora, só antes da gente terminar, eu queria falar o seguinte. Olha essa lista, né, que eu coloquei aqui para nós. A primeira pessoa que tá aqui, né, sou eu. Às vezes eu vejo muito isso, e às vezes comigo mesma, né? Muitas vezes a pessoa que a gente tem mais dificuldade de perdoar somos nós mesmos. A gente se culpa, a gente se cobra, a gente fala, mas por que que eu não fiz isso naquela época? Por que que eu não fiz aquilo e eu não consigo isso e aquilo e tal e tal? Então, é a primeira pessoa que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ser grato, que a gente tem que amar, né? Depois de Deus, é claro, né? No sentido de amor, mas somos nós mesmos, né? A gente precisa entender que a minha forma de pensar hoje, se hoje eu penso assim, nossa, aquela época eu devia ter tido essa atitude, é porque eu passei por um processo. Eu hoje não sou a mesma pessoa da semana passada. Eu não sou a mesma pessoa mais, eu sou outra pessoa. Então eu não posso cobrar, não devo cobrar do meu eu do passado uma coisa que hoje eu entendo, mas que lá eu não tinha passado ainda pelo que eu passei, eu não tinha vivido o que eu vivi para eu chegar a essa conclusão.
Então, da mesma forma que a gente tem que perdoar os outros, é muito importante a gente conseguir se perdoar, para a gente conseguir seguir em frente. Senão a gente fica apegado a um passado, né, e carregando um fardo que a gente não precisa carregar. Da mesma forma que a gente carrega o fardo quando a gente não perdoa o outro, quando a gente não se perdoa também, é muito difícil a gente conseguir ser feliz, né? A gente ter paz e a gente conseguir prosseguir com a nossa vida, porque a gente está o tempo inteiro se lamentando e reclamando. Ah, mas por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo, né? Por que que, enfim. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, né? Passar. Eu realmente hoje quis focar nisso, porque se a gente conseguir entender e viver essas coisas, né, na nossa vida com consciência, eu sempre falo disso para vocês, né, para nós aqui, porque é sempre uma escolha, né, ser grato, amar, perdoar, é uma escolha. Quando a gente entende que isso não é uma reação, isso não é uma coisa natural, muitas vezes, né, que é uma escolha que a gente é livre para tomar. A gente prospera, né, na nossa vida, a gente progride em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritualmente, quanto materialmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, todos os aspectos da nossa vida, né? E a gente é mais livre, né? Mais livre. Pode falar, Josi. Amanda, enquanto você falava, né, a gente estava assistindo o vídeo e tudo, mas eu lembrei, eu participei uma vez de um programa. Ele é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E ele ajuda a gente a olhar para dentro de si e tudo mais, né? E tinha um desafio lá, eu lembrei disso na hora. Meu Da PRD? questão, o PRD. Imaginei, mas pode falar. E hoje, né, ele até mudou um pouco o nome, mas Uhum. é a cura, né, que a gente procura, né? O programa chama agora, tá com um novo nome, que é a cura por meio do Salvador. E é interessante que um dos desafios era falava assim: examinar seus pensamentos, palavras e ações diariamente e corrigir imediatamente todos os erros. E a promessa que tinha com relação a isso é maravilhosa, né? De pensar que uma das promessas fala assim: você aprenderá a valorizar o progresso e a perdoar imperfeições em você mesmo e nos outros. Então, é maravilhoso poder pensar que essa autoavaliação nossa vai nos ajudar a progredir e olhar para o outro também como maneira diferente. E aí depois ainda fala assim: perderá o desejo de estar em conflito com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Eu lembro que quando eu participei desse programa e eu estava como missionária, na verdade, foi uma experiência maravilhosa para mim, porque naquele momento eu senti que eu não queria mais estar em conflito com as pessoas. Na época eu estava com um sentimento muito ruim de estar no mesmo ambiente que uma pessoa. E eu falei que eu não queria mais aquilo para mim. E foi mudando. De pensar que essa nossa autoavaliação ela vai fazer com que a gente possa olhar para os outros diferente, né? Nossa, Josi, muito obrigada, viu? Pelo que você disse. E é um pouco disso, né, que a Denise tinha falado, né? Vai bem ao encontro, né? Do que ela disse, né? De a gente conseguir ter essa percepção. Gente, nós temos, todos nós, né? A gente tá, todo mundo do mundo tá no mesmo, a gente tá no mesmo barco, né? Tá todo mundo com as suas lutas, com seus desafios, com tudo, né? Cada um de nós tem os seus. E a gente precisa encarar isso com mais maturidade, né? Como a Denise disse, né? Da maturidade, com mais maturidade. Entender esse processo. Eu tô falando isso também, gente, com relação à dieta de eliminação. Porque às vezes a gente vai sentir culpado, vai sentir, né? Enfim, não é um processo fácil, né? De, de passar isso que a gente está fazendo. Mas que a gente consiga reconhecer as coisas que a gente consegue fazer, as vitórias que a gente tem tido, né? E ficar feliz por isso. Gente, então era isso que eu queria dizer. Eu queria saber se alguém mais quer compartilhar, alguém teve algum sentimento, lembrou de alguma coisa que gostaria de compartilhar, que acha que ia ajudar. Fiquem à vontade para compartilhar. Eu só quero desabafar que depois de 3 semanas eu achei que a dieta ia ficar mais fácil, mas não tá.
Eu partilho do seu pensamento, do seu sentimento. Eu tô achando a mesma coisa. Eu tô achando difícil. Ai, minha nossa. Tá desafiador. É, eu queria até falar com vocês, aproveitando então agora só para compartilhar uma receita rapidinho, que eu gostei muito, que eu comi, foi uma salada de feijão branco. Até falei, acho que com a Denise. É um Foi feijão. sim. Não foi, Denise? É um feijão branco cozido, gente. Feijão, qualquer feijão, para a gente preparar, a gente tem que deixar de molho por pelo menos 8 horas, trocando a água, né? Ou pernoitar esse feijão, trocar o molho dele, né? Deixar de molho com algo ácido, né? Ou com um pouco de vinagre, né? Uma colher de sopa de vinagre para cada litro de água, ou como é que fala? Ou limão, para tirar algumas substâncias que atrapalham a absorção dos nutrientes do feijão, para não dar aquele tanto de gases, né, que costuma dar, enfim. Então, todos, né, qualquer feijão, você fala para qualquer feijão. Enfim, aí depois a gente vai, escorre a água e tal, coloca para. Lava o feijão, coloca para cozinhar. E aí depois, isso é com feijão branco, tá? Aí depois do feijão branco cozido, é bom não cozinhar demais ele. Aí o que que a gente faz? Tipo um vinagrete, mas sem pimentão. Coloca cebola bem picadinha ou triturada no processador e tomate também. Coloca limão e um pouquinho de sal e azeite. Gente, é maravilhoso. É uma delícia. Eu comi puro. É muito gostoso. E fica a dica para vocês. Eu falei para Denise, imagino que talvez seja surpresa para vocês também. O feijão branco é o feijão que mais tem ferro. É um dos alimentos vegetais que mais tem ferro. Tem mais ferro, muito mais ferro que feijão preto, feijão vermelho, infinitamente mais. E com a vitamina C do limão, a absorção do ferro dele é amplificada assim muito. E se a gente come com alguma fonte de ferro de origem animal, tipo assim, com alguma carne, aí pronto, aí a gente absorve muito bem o ferro de origem vegetal, né? Que é o ferro do feijão, tá bom? Fica a dica para vocês aí de mais uma receitinha. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Gente, a nossa dieta de eliminação é, se tiver muito difícil e se vocês tiverem, como é que fala? Aí você tem que me avisar, tá bom? Fala assim, olha, eu tô querendo parar com isso e tudo. O tempo mínimo que tem que ficar é 30 dias. Existe essa possibilidade dos 30 dias. Aí vocês me avisam e eu vou olhar pela biorressonância se vocês podem já parar com 30 dias, tá bom? Mas assim, eu sinto o seguinte, eu não vou voltar mais ao jeito que eu era antes, a minha alimentação. Nunca mais. Eu mudei algumas coisas para sempre. Não vou voltar. Mas eu vou ficar feliz de poder comer um brownie de vez em quando, poder comer. Vou ficar muito feliz. Mas, mas não vou voltar mais. E isso é muito bom. Meninas, olha, muito obrigada por estarem aqui, por participarem. Espero que realmente tenham aproveitado, que aproveitem. E só vou deixar mais uma dica final para vocês aqui. A nossa vida ela é cheia de ciclos, né? A vida ensina isso, né? A natureza ensina isso para nós, né? A gente tem semanas, dias, meses, anos, né? A gente tem vários ciclos, ciclos menstruais, né? A gente tem tudo isso, né? E é muito importante para o nosso progresso a gente ter um dia reservado para a gente fazer esses ajustes. Acho que a Jaque estava falando disso, né? Quem falou isso sobre a gente parar e avaliar a nossa vida? Ou foi a Denise? Quem falou isso, gente? Não lembro. Mas para a gente parar e fazer uma avaliação, né? De como que tá a nossa vida, corrigir o nosso rumo. E um dia que eu gosto de fazer isso, que eu tiro para fazer isso, é o domingo, né? É um dia que eu santifico, né? Como um dia santo. É um dia que a gente, né, aprende lá na Bíblia, né? Que é a importância da gente ter um dia. Até depois da criação, né, o próprio Criador reservou um dia para descansar. Esse descansar não quer dizer não fazer nada,
né? Quer dizer descansar de trabalhar, de executar. É um dia para eu planejar o que eu vou executar, né? Como eu vou executar. É um dia para a gente rever a nossa vida, olhar para onde a gente está caminhando, olhar o que que a gente precisa corrigir, planejar a nossa semana, né, a nossa vida, pensar no que a gente quer conquistar, no que a gente quer ser e avaliar se o jeito que a gente está indo, né, as coisas que a gente está fazendo estão nos levando para onde a gente quer ir e redefinir o rumo, né? Então, eu quero fazer esse convite para vocês, né, de reservar um dia para isso, né? E seja no momento e ter esse momento de adoração, né? Se vocês têm, cada um de acordo com a sua crença e tudo, mas para corrigir o rumo, tá bom? Avaliar e tomar decisões, né? E com esse compromisso, né? Tendo em vista o nosso objetivo final, né? A nossa vida, para que a gente chegue no final da nossa vida e não seja uma surpresa, né? Que o fim da nossa vida vai chegar, né? E se a gente não fizer algo agora, esse momento, né? Quando cair a ficha, né? A gente fala, puxa vida. Passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, né? Minha vida passou e o que que eu fiz? Né? A nossa vida é feita de dias, de semanas, de momentos, né? Esse momento igual a gente tá aqui, né? Então é isso, tá bom? Que a gente tire esse tempo para redefinir nossa vida, para repensar, tá? Tomar decisões e seguir em frente, tá bom? Amanda, Fala, eu Denise. acho, eu acho que tem um dos apóstolos de Jesus que fala sobre isso, mas que a gente deveria, antes de dormir, eu acho que foi Paulo, se eu não me engano, que eu Se você confundo, sabe? encontrar, compartilha com a gente lá no grupo. Tá, Mas mas ele fala. fala que antes de dormir a gente deveria fazer uma análise do nosso dia. O que que a gente errou, o que que a gente acertou, rapidinho, sabe? Uma coisa rápida, mas cita isso na Bíblia. Nossa, Eu maravilha. esqueci qual é a passagem. E eu costumo confundir os apóstolos. Eu acho que é Paulo. Se você encontrar, manda pra gente lá, né? Tá, joia. Obrigada, Denise. É Imagina. muito bom. Então, a gente ter esse momento de gratidão que a Denise falou é muito importante e de consertar, né, o rumo da nossa vida. Então, gente, vamos então fazer isso, né? E isso que a Denise falou me fez lembrar de uma mulher. Eu assisti um discurso dela e ela disse o seguinte: eu acho que o filho dela estava com medo de dormir. E ela falou o seguinte: vamos fazer o seguinte. Ela falou assim, levantar a mãozinha, falou assim, a gente vai falar 5 coisas que a gente tem, que a gente pode agradecer do dia de hoje. Vamos fazer isso essa semana? Até semana que vem? Toda noite vamos começar por hoje. 5 motivos que a gente tem para agradecer pelo dia de hoje, tá bom? Pelo dia. Vamos fazer hoje, amanhã e tal, vamos fazer essa semana, vamos ver o que que isso vai mudar, né, na nossa vida, tá bom? Então, gente, muito obrigada por estarem aqui e saúde plena para vocês. Boa noite, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa Tchau, noite. Abraço meninas. para Boa todo mundo noite. aí. Um abraço. Tchau, tchau. Rurururu.